Salve nação! Saudações rubro-negras! Galera, tô postando um vídeo atrás do outro aqui no canal Marcos Fla e também lá no canal Fut React. Inscrevam-se lá. Já postei 3 vídeos hoje lá, tá bom? Cara, vamos ver aqui este corte do F90 da ESPN Brasil falando sobre a vitória do Flamengo, a estreia de Filipe Luiz, né? O Flamengo jogou bem com cara nova. O Flamengo surpreendeu ontem, hein, cara? Promete esse Mengão do Filipe Luiz, hein? Então é o seguinte, quero pedir para você aí deixar o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Quero dar os créditos para a ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá para o vídeo. Ou você, fora do Brasil, no caso, em outras confederações, em outros campeonatos, ou você investe, ou você altera a linha, Sim. ou você aumenta a tolerância. Você está sempre tentando aperfeiçoar. Aqui não, aqui a gente parou no tempo, está tudo bem. E aí fica essa narrativa, né? Aí um vai dizer que roubou para um, outro vai dizer que roubou para outro vai dizer que um é beneficiado. A verdade é que a ferramenta é ruim. A ferramenta é ruim. Se você puxasse ele ali para onde você quiser, se puxasse mais um pouquinho para cá, a Gabriel estava na linha. Puxasse um pouquinho para lá, e aí no fim de semana ele pode estar em posição legal. Se puxar um pouquinho para cá no meio de semana, ele está em posição. Voltando... Eu não tenho clareza de nada ali. Voltando ao jogo, né? Porque eu vi muita gente falando, pô, os jogadores derrubaram o Tite, aquelas coisas, pô, mudança. Eu ouvi até que o time estava mais leve, eu não acho. Acho que primeiro que tem o fator novo, que é natural, qualquer treinador que chegasse ali iria criar uma situação nova e um comportamento diferente nos jogadores. Depois, esse treinador chama-se Felipe, que jogou com todos, quase todos praticamente até o ano passado, então conhece todo mundo, as pessoas... Você lembra da história do auxiliar técnico? Que aí quando o treinador cai, entra o auxiliar e o cara fala assim, eu jogo para você. Era natural esse tipo de comportamento. Agora, que ele muda a forma de jogar, muda. Ele não é o Flamengo do Tite, é o Flamengo do Filipe Luiz. O que mudou, por exemplo, a gente que... O cara que é leigo em casa, mudou, eu quero que vocês mudou a aceleração, aceleração muito mais rápido. Você tem o Bruno Henrique pelo lado esquerdo, ou seja, você tem o melhor do Bruno Henrique, que são os enfrentamentos. O Fagner sofreu demais, tanto que saiu no segundo tempo. A escalação da equipe do Corinthians possibilitou ao Flamengo dominar o meio-campo. Muitas vezes você tinha ali o Pulgar somente centralizado e você tinha ali Arrascaeta, De La Cruz, Gerson, todo mundo se movimentando ali na frente, com o Gabigol ali na frente. Você viu onde o Alex não começa a jogada do gol? Ele está na faixa central do campo. Tudo isso dificultou demais para a equipe do Corinthians. E aí, méritos do Felipe, que entendeu o que precisava fazer. Marcação, pressão o tempo todo, pressionando, não deixando o Corinthians jogar, roubando a bola, 2 toques para... Henrique, que pega a bola e vai em velocidade pelo corredor, é totalmente diferente do Bruno Henrique, que pegava a bola, olhava para o lado, tocava de lado e se posicionava 2 passos à frente. A dinâmica de jogo é diferente. A gente pode falar, é só um treino, 2 treinos que ele deu, é só um jogo... Mas a dinâmica de jogo é diferente. É que isso já estava ninguém está falando que é melhor ou pior. A gente está falando de características. É que isso já estava na memória desses jogadores. E acho que já está na memória. Uniu o útil ao agradável. O Corinthians deu espaço para onde o Flamengo queria. Sim. E o Corinthians jogou também, né? Você olha para um lado, tinha o Bruno com o Alexandre. Você olha para o outro, tinha o Gerson com o Wesley. Quando você entra em campo, que ele saca o Varela, que ele bota o Wesley, sim, é uma mudança do Felipe. Claramente é para o cara passar. O Gerson com o Wesley por ali, o Bruno com o Alexandre por aqui. Você deixou o corredor aberto, tem muito da qualidade, da pressão, da intensidade, da circulação rápida do Flamengo, mas tem muito do que o Corinthians permite também. Um jogo não existe sem o outro time. E aí é qualidade. Eu acho que tem o fato novo gera mudança sim. O ambiente do Maracanã é diferente, por mais que tenha... menos torcedores. A diferença é como acabou o último jogo do... Por mais que tenha menos torcedores, há toda uma expectativa, porque o Felipe é uma rara unanimidade no Flamengo. O Felipe sabe o que fazer e quando fazer. O Felipe tem liberdade para escalar ou não o Gabriel e sacar o Gabriel no meio de um jogo. Ele tem entendimento e diálogo com o Gabriel. Não é um treinador novo que está vendo como é que é o Gabriel. O Felipe já chega conhecendo todo mundo. Ele não conhece o Plata, o Alcaraz, um ou outro. Todo o restante ele conhece. Os senadores do vestiário... Mas o Tite também não conhecia, porque tinha acabado de chegar. Não, os senadores do vestiário estão com o Felipe. O Felipe tem algo, a gente comentava ontem, o Felipe tem algo que nenhum treinador do Flamengo nos últimos tempos teve, nem o Jesus. Ele conhecia o Flamengo. Ele sabia onde ele estava pisando. Ele conhece os jogadores, ele sabe quem são os dirigentes, ele sabe isso tudo. Isso faz diferença para ele mudar e ter aceitação. E aí o Bruno não aprendeu a jogar pelo lado ontem. O Wesley não aprendeu a ultrapassar com o gesto flutuando para dentro. E aí o lance do gol, você pega uma situação muito específica também, as coisas precisam combinar.
Como que o De La Cruz dá ali pra sair da marcação, ele não acertou uma dessa contra o Penharol. Ontem, acertou. O Alexandre por dentro, para depois ultrapassar, também já é uma mudança de posicionamento. Agora, não é que tudo agora vai fazer sentido. Ontem combinou e fez sentido. Tem outras coisas também que vão... Tanto é que quando o Corinthians muda no segundo tempo, equilibra um pouco Já as equilibra um questões, pouco mais, né? três Tem zagueiros. oportunidade. O Corinthians foi finalizar a primeira vez com 40 minutos. É, só com 40. Teve 2 finalizações no primeiro tempo. Então, o Corinthians não conseguiu jogar pela estrutura que o Ramon montou. E aí é parcela do Ramon, ontem. E aí, depois que ele muda, o time se equilibra um pouco mais. Bom, e agora a gente é igual aqui. Aí você tem um ligar o entrosamento. botão? Tem que Felipe ligar? Luiz, você falou. Mas calma que agora tem até. que ligar? Agora tem Agora, garbo e elegância. a gente traz o jogo pra cá pra inverter. Agora deixa ele que é o sozinho. seguinte, lá, ó. um contra um. Aqui é igual o nosso grupo, assim, tem de Grupo é olhar. muito Grupo unido. fechado, já tá Não, pegando traz o jogo pra entrosamento e cá. tal. Como é que você faz quando você tem Isso. Vini Júnior em campo? Você tem que levar a bola pro outro campo, Isso, aí inverte vai. pra deixar ele sozinho. Agora ele te inverte pro Bubu. Quer ver? Um contra um, Bubu. Hoje, Rodrigo Bueno, é um dia muito triste para os seus haters. Porque até uma vinheta foi feita para o senhor e depois um levantamento. Porque aqui nós trabalhamos, como eu disse, com jornalismo verdade. Primeiro roda a vinheta, você vai ver. Essa vinheta aqui foi produzida por Galindo. Qualquer reclamação, André Galindo. E aí, a gente... Tá escrito lá derrota, mas não. Hoje é um dia complicado para vocês, queridos haters de Rodrigo Bueno. Quase todo dia é complicado pro Seito. Não diria isso, não diria. Não, pera, não tô entendendo. Ontem não lembra da discussão aqui, Jiboia, Marcelinho, que ele queria porque queria abraçar o Corinthians. Aí depois Abracei ele o falou, Flamengo, o que aí aconteceu? depois ele falou que ia ser 2-0, 2-0. E depois ele falou que a torcida, com tudo que ele falou, que ele convocou, ia dar 70 mil. 47. Bom, o povo Já sabia. Bubu, sabe mesmo do futuro? Não responda agora. Roda aí o que ele falou ontem, porque aqui a gente vai atrás da notícia. É o VAR. Felipe Hoje Luiz. tá mal, hein, O cara? que hoje o flamenguista já vai ver outra vibe. A milhão, Flamengo a milhão, hoje é outra vibe. Outra vibe porque vai ser vertical. O nosso fã de esporte rubro-negro ali entende. Com o Tite era o quê? É lateral. Lateral. Muito passe pro lado, passe pra trás, muito controle, muita posse. O Tite era de ré, né? Estéreo, entendeu? Assim, um time Estéreo assim é bom. que não Arame liso, feria arame muito. liso, que o Zé chama. Pô, joga 180 minutos contra o Penharol, não faz um gol? Entendeu? Então aí não dá, né? Realmente não dá com esse potencial, né? Você não dá você tem um arsenal ali, muitas armas e não consegue dar um tiro, entendeu? Então com o Felipe Luiz isso vai mudar. O time vai ser mais direto, contundente, incisivo, vai pisar mais na área, vai finalizar mais. Profeta. Isso é uma massa. Vai ser mais efetivo, mais eficaz. Esse vai Vai ser ser uma massa, então. o Felipe Luiz. Acertou, hein? Não, peraí, acabou? E o restante? Eu já sabia. Essa, olha, o Carlão tá numa fase maravilhosa. Que carinha de danado, hein? Sabe quem é você, hein? Tá com moral. Tudo. Então, eu quero agradecer as inúmeras mensagens que eu recebi. Você acredita que ele recebeu mesmo? Vários integrantes Ele da mandou nossa- print vários- pra nossa edição. Vários da nossa companheiros. produção. João Guilherme ajudou a divulgar este vídeo que a gente viu com a minha previsão do que seria o filipismo. João Guilherme divulgou. Filipismo. A nação inteira. Não, mas Tá falando, cara, o Bubu é Bubu, demais. Calma. vamos ser honestos com o fã de esporte. O Felipe Luiz, na coletiva da véspera, falou: meu time vai ser vertical e vai jogar pra frente. Você não descobriu a pólvora. Tem a Eu quero interpretação saber de texto e tem a interpretação de coletiva. Eu tenho as esse dom. projeções que foram você tem? suas. As suas projeções. 2-0, Maracanã lotado. Isso, as tela suas. dividida! As suas Agora projeções. Cuidado, você vai se machucar. Cadê Se machucar. as suas projeções? Você tá vindo dividir comigo, você vai se machucar. Tô avisando. Sou igual o Fábio. Bom, primeiro, sobre essas acusações do meu opositor aqui, 2-0 foi o placar que eu previ, porque na minha visão o Gabigol faria um gol. E só não fez o gol porque aquelas linhas estranhas ali. Ali era o 2-0. Ali era o 2-0. Aquele VAR estranho ali não deixou. 2-0. Entendeu? Então, mas Era o Vivo que tava no VAR? Mas assim, eu tenho uma imagem, eu tenho, né, aparece Bubu, você insights. poderia falar assim, Insights. O Zé se fala Hugo- muito insights. Se o Hugo não estivesse Você poderia presente, falar poderia com a ser... Mas assim, ó lá, naquela bola, Tá eu vi... parecendo dirigente eu vi o chorando, Gabigol. Tá Que, parecendo aliás, o Marcos Braz aliás, ontem. é bom pra falar. Não, errou. A primeira coisa, teve alguém nessa mesa ontem que falou o seguinte...
nem o Klopp, nem o Guardiola, nenhum técnico do mundo escalaria de titular o Gabigol. Tá certo, eu não escalaria. E o que aconteceu ontem? Escalado! Filipismo escalou o Gabigol, ele veio motivado. Eu avisei ontem. O cara tá sorridente, saiu o Tite, veio o passe aqui. Por que tem que escalar o foi na Gabigol? festa. Então, teve gente aqui que deveria pedir desculpas. Não. Porque falou, quando erra. não tem Opinião, técnico não. no mundo, nem o Guardiola, nem o Klopp, Desculpa nem o Alex Ferguson. Desculpa quando te erra palpite, não vou dar opinião. Ninguém escalaria, teria coragem de colocar o Gabigol titular. Felipe Luiz teve. E deu resultado. Deu? Mostrou que Fez estava 7 gols certo. o Gabigol ontem. Gabigol fez grande movimentação, mostrou em forma. Não. No gol. Peraí. Pegou menos na bola que o Rossi. Peraí. Mas ele jogou. Peraí. Ele botou a bola na casinha. E ele fez a bandeirinha de escanteio Calma. e pegou a bandeira É só do Flamengo pra- e mostrou com orgulho. Não, é O só Felipe pra Luiz entender. está resgatando o Flamengo de 2019. A partir da escalação, que ele já junta o quarteto mágico Quase ali. fez um golaço, fala pra ele. Com o Gerson, com a Arrascaeta, com o Bruno Henrique. O Zé destacou bem posicionado, como era Do antes. golaço, do Do Gabigol, golaço. Ele ia fazer aqui. Ele ia fazer o golaço. Isso. Ele não viu o jogo? Não viu o jogo do meu lado, amigão. Você não viu o jogo? Nath é parceiraça, É, que tá do meu lado, Mas certo? qual Tá foi o certo. lance do golaço, Bubu? De letra? De Pô, trás, o cruzamento assim, da de esquerda, costas. cara, que Melhores foi lindo. momentos Então, tem. o torcedor do Flamengo tava carente disso, de um bom futebol, um futebol agudo, vertical, incisivo, entendeu? E o Felipe Luiz, bastou um treino com uma escalação e com um tipo de jogo. Não teve nem esse treino. O Ele Pedro não, fez o a Gabigol não formação. treinou, não. O Só Flamengo jogado. do Quem Felipe escalou Luiz o Gabigol lembrou, foi o Lacrato. fisiologista. O resumo é o seguinte, Felipe Luiz, na sua estreia, teve um placar de Tite e um futebol de Jesus. 1-0. Espera aí. Felipe Luiz, na sua estreia, Calma, teve que nós só fazer o corte. Pera Peraí. aí. Rodrigo Bueno, pra você, como é que foi a estreia do Felipe Luiz? um placar de Tite e um futebol de Jorge Jesus. Levanta a placa. Já sabia. Aliás, fala muito, Tite, no blog, meu blog, site da ESPN, o vlog. tem uma análise, uma pensata muito séria sobre o Tite. Sobre a carreira do Tite Não deixe de e o perder, futuro do Tite. Então, Não deixe de especialmente o perder. Tite, o Não staff posso dele, deixar de acessar. precisam olhar. Eu sei que tá bombando já na audiência, lá me Já. escreveram aqui, o É Jean do verdade site, mesmo, já. falou, cara, tá bombando ali no site, todo mundo, o que é isso, o que é isso? Tá tal. fechado com o Jean? Tô fechado com o Jean, Cuidado, Jean do hein? site. Cuidado, Jean. Cuidado. Eu tô fechado com o Jean também, que é nosso Então, parceiro. ali é uma análise pra você que gosta do Tite, pra você que não gosta do Tite, é uma reflexão séria sobre a carreira do Tite, o que já foi e o que vai ser a partir de agora, entendeu? Eu gosto que ele fala, é uma reflexão séria, uma pensata Porque- segurando uma placa. Eu já sabia. É uma Então, por reflexão exemplo, séria. o Tite uma tá fazendo, pensata. por exemplo, pega assim, em contexto global, vai largar essa o Tite placa? fez uma Copa do Mundo pior que o técnico do Marrocos, pior que o técnico da Croácia, pior que o técnico da Bélgica, entendeu? Então, por exemplo, você pega aqui na América do Sul, Carinha. o Scaloni, Ela que era um concorda. auxiliar da Argentina, o Tite ajudou a inventar e crescer o cara. O Scaloni é mais técnico no mundo do que a Argentina. Ganhou um Mundial. Que o Tite. Entendeu? Que o Tite. Que o Tite. Exatamente. Aí você pega aqui, o Tite volta do futebol brasileiro. Vários técnicos estão fazendo trabalhos melhores que ele. Arthur Jorge, Abel Ferreira, Vojvoda. Vojvoda. Vários caras estão conseguindo fazer trabalhos pro lado. iguais O Tite- ou melhores. Eu seguro pra Então você. calma. O Tite é um bom nome pro Volta Redonda? ano E que o vem? Felipe Luiz tem Já que um tem jogo que como subir assim. técnico na carreira, o flamenguista já gosta mais do técnico Felipe Luiz do que do técnico Tite. Aliás, Lógico. esse é outro ponto, hein? Eu falei que eu podia te machucar. Que você disse na semana passada que o Felipe Luiz não tinha licença A, não tinha licença Pro, não tinha licença Master, a Master Premium, a Master Blaster, e que ele não poderia estar no... Não poderia? Você tá dentro Não é? Ele pode estar sempre. Ele só não assina. Ele só não assina assina. sempre. Ah, mas dependendo até da aí competição. o Renato Gaúcho muito tempo ficava assim. Não. Aí você Mas tá ele indo tem no caminho licença errado. para futebol Não. arte. Ele tem licença pra fazer o que o Jesus Tá, fazia. mas aí você Entendeu? pode falar isso, você não precisa apontar pra mim. Fala pra Não, você. tô apontando. mas aí É o isso aí, seguinte, o aí você Pedro tá machucou. mentindo, aí é outra Pedro coisa. te Não, machucou não, também sério, agora. Não, eu fui Não, na aí- janela. aí você Por tá quê? inventando, Mas não. você fala assim, não, ele nem pode, ele não tem a licença A. Não, ninguém falou que ele não Ele pode. não pode, Ninguém ele falou isso. Não falou isso, você tá Deixa eu inventando. colocar palavras nele. Não você dá, pode- quem você pode colocar falar o que você palavras quiser, nele? isso aí não. É melhor do Você é que... maluco, O que cara. Melhor acontece, falar. por exemplo, você sabia que o Matheus, filho do Tite, ele não assina súmula como auxiliar? Quem assina como auxiliar é o Sampaio e o Kleber. Porque mas ele ele tem pode ser formação, auxiliar. ele é o quê? Porque ele não tinha A pra ser auxiliar. Então, você tá inventando. Você dá seu show, mas sem Eu inventar. invento, Ih, olha lá. Não, mas é, e sério. eu aumento. Tem um cara famoso que ele aumenta, mas não inventa, não é isso? Eu aumento Ok, e eu ok, invento. fala. Ok. Então é o seguinte. Não, aí não. Felipe senão- Luiz. Senão aí vai corte a fulano. Não. Você faz não o é? que você quiser por você. O Felipe Luiz
Eu peço ao candidato para já se Está deixando caminhar a pro situação final. do Tite ainda mais embaraçosa. Essa estreia bem-sucedida, com vitória e com futebol de desempenho, em um treino, em poucas horas de contato. Tinha gente dizendo que ele não ia assumir o Flamengo porque ele não queria, não estava pronto, era demais para ele. O cara já na coletiva foi lá com confiança, chegou no campo ali, respondeu, motivou o time, é um outro Flamengo. Muito Então, bem. O Corinthians saiu vivo, que nem o Vasco, saiu, mas agora o Corinthians em Itaquera não vai enfrentar o Corinthians do Tite, que o Tite perdeu do Corinthians aqui em Itaquera. É o Flamengo de Felipe Luiz. É Muito um bem. outro Eu time. peço o final. Não, o gongo. Que isso? Tu vê corajoso, né? É. Que homem. Você gosta dessa palavra? Porque, Coragem. por exemplo, tinha gente achando o seguinte: o Gabigol tá perto de sair do Flamengo, não vai renovar, a diretoria não quer a escalação dele, Marcos Braz não se dá bem com o Gabigol e tal. Ele vai lá e coloca o cara. Nós da imprensa tomamos um chapéu do Felipe Luiz, que ninguém colocava no campinho em escalação ali e o Gabigol, não, o cara tá fora do baralho. Gabigol titular de jeito nenhum. Se entrar no final, no segundo tempo ali e tal, não sei o quê. E ele vai lá e tem a coragem de colocar o Gabigol contra tudo e contra todos. Entendeu? Até contra alguns torcedores do Flamengo, como o Zé falou, que já estavam desacreditando do Gabigol. O Felipe Luiz vai lá, não quero saber, amigão. Esse aqui é meu time, pronto, vai lá. E não é qualquer joguinho, é um jogo contra o Corinthians semifinal de Copa do Brasil. Então o Felipe Luiz, pra mim, começou, não com o pé direito, porque ele é canhoto, né? Inclusive o gol sai de um cara da posição dele. Um ala esquerdo que se apresentou. gol. Aliás, falha do Hugo, né? O Hugo falhou naquele gol. Maracanã já viu em 50, quando o Brasil perdeu do Uruguai, o Gigi já fazendo um gol do Barbosa, que era um chute. Luiz Felipe, ó lá, engana todo mundo e escala Gabi. Show de bola, cara. Nota 10 para estreia do Felipe Luiz. Que técnico promissor. Talvez esse um dia esteja no futebol europeu. O povo na TV. Cara, hoje é impressionante, cara. Cara do Giboy. É uma... Vou só respondendo os dois fãs de Isso, esportes, né, que responde aí, deixaram Zé. ali. O Ivan, acho que é o Ivan, que é o corintiano. Eu concordo com ele, né? Eu experimento jogar contra o Flamengo com 2 meias, era bem complicado num treinador novo ainda no Maracanã. Então acho que dificultou bastante. O segundo tempo já melhorou. E no primeiro, né? O primeiro do Distrito Federal, que ele fala sobre o losango e tal. Eu acho que são formas diferentes de pensar o jogo, como eu expliquei aqui. O Tite enxerga o jogo de uma maneira, com as características do Flamengo, dos atletas, não deu certo. E talvez o Felipe, por ter um conhecimento melhor e por ter uma nova visão, uma outra forma de jogar, o Flamengo volte a jogar esse futebol que encantou tanta gente aí nos últimos anos. É certeza disso? Certeza que ele vai conseguir? É muito cedo. Com um jogo apenas, a gente não pode afirmar 100% que ele vai conseguir colocar o Flamengo para jogar todos os jogos dessa mesma forma. Eu não sei. Em relação a estar aberto, eu acho que está aberto. Eu acho que está aberto, sim. Mas, assim, é um jogo muito difícil e complicado para o Corinthians. Porque vai jogar contra um adversário que tem bons jogadores, que tem jogadores tecnicamente capazes de decidir o jogo a qualquer instante. E aí o Corinthians vai ter que pressionar. Qual vai ser a estratégia? Eu pressiono, tento jogar, Eu até falei pra ele deixo que espaços ainda para tem o 17 Flamengo. dias, e só para desculpa né? te interromper, que aí pode ser que o Corinthians esteja diferente no Sim. brasileiro. Por e vá isso diferente. e tem isso também, né? O Corinthians precisa administrar uma situação no Campeonato Brasileiro que o Flamengo não tem. Né? Então eu acho que o Flamengo chega forte para essa decisão, mas pelo fato de ter sido apenas 1-0, eu acho que a decisão está aberta. Mas eu ainda vejo o Flamengo com possibilidade, sim. Ô, Nath, bom time. Você acha Eu acho Diga, que esse Pedro, só duelo, para depois jogar eu para a Nath acho- do meio de Eu campo. acho que esse duelo está mais aberto que eu tenho essa pergunta. Eu fiquei pensando, esse duelo está mais aberto para mim que o outro duelo, que o Galo e Vasco. Vasco. É? Ah, você não tá... Não, tô Sério, você acha mesmo? Acho. Por causa do que... Não, a partida do Flamengo ontem foi muito boa. A estreia do Felipe Luiz muito boa. Tem muito do que o Corinthians errou no primeiro tempo e o jogo é Itaquera, gente. O jogo é na Neoquímica Arena. Eu acho muito pouco provável que o Corinthians tenha o mesmo comportamento passivo, de tantos espaços, de tantas escolhas erradas do treinador. É difícil jogar na Neoquímica. E como não matou O ontem... próprio Flamengo, E ontem 15 é melhor- dias atrás, 20 dias atrás, jogou lá e A gente perdeu, falou né? muito do Flamengo, do Felipe Luiz, do Gabigol, do que o time jogou. Mas ninguém ontem foi melhor que o Hugo em campo. O Corinthians podia ter tomado uma sacolada histórica. O foi o melhor Que o jogador. Hugo pô. salva de grandes chances. Então, você não ter resolvido ontem para o Flamengo talvez tenha sido até um problema, porque você fica aberto, vulnerável. É um clássico, não tem esse Tem muita papo coisa de que pode que- acontecer em Exato. 17 dias, né? Ah, em 3 dias você virou o confronto. No fim de semana todo mundo achava que o Corinthians era favorito. Você demite um treinador, coloca outro, muda o ânimo do time. Eu acho que muita coisa pode acontecer. Eu acho que esse jogo está mais aberto por capacidade que o Corinthians pode fazer em casa.
O outro tem mais do que se espera. Ah, tá bom, né, galera? Vamos lá então, pessoal. Se contra o Peñarol pela Copa Libertadores da América, o Flamengo perdeu o primeiro jogo em casa, o segundo jogo era fora de casa, lá no Uruguai. Nós acreditávamos que o Flamengo pudesse passar, imagina agora que vencemos por 1-0 e vamos jogar fora contra o Corinthians. Quem é melhor para você, o Peñarol ou o Corinthians? Eu falo para você que o Peñarol joga mais bola do que o Corinthians. E quem é melhor? O Flamengo do Tite ou o Flamengo do Felipe Luiz? É difícil, né? Só foi um jogo, né? É até ridículo eu perguntar isso aqui. Mas pelo que eu vi em campo ontem, o Flamengo do Felipe Luiz é melhor do que o Flamengo do Tite. Ou seja, estamos em vantagem. O Flamengo, se jogar do mesmo jeito que jogou contra o Corinthians, pode ser em qualquer lugar do planeta. O Flamengo vence o jogo. Ontem, o Hugo Souza salvou. O cara fez pelo menos 6 ou 7 defesas difíceis, né? Que era gol. E aquele gol anulado do Flamengo foi um erro da arbitragem. O Gabigol não estava impedido, estava na mesma linha. E outra coisa, tivemos um pênalti não dado para o Flamengo. A arbitragem favoreceu, beneficiou o Corinthians. O Flamengo foi prejudicado. Tá na cara, né, galera? É isso, muito obrigado a todos vocês. Deixa o seu like para ajudar, para fortalecer. Se inscreva aqui, ó, no nosso canal. Faltam 9.000 inscritos para a gente chegar em 1 milhão. Conto com a sua ajuda. Muito obrigado a todos. Saudações rubro-negras. Fui!